Técnico procurado pelo Vasco da Gama bateu o martelo e definiu o futuro. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo. Além disso, também falar sobre mercado da bola. Zagueiro procurado pelo Cruz Maltino vem recebendo procura de também alguns outros clubes. E fica a preocupação, o Vasco tem que resolver o quanto antes a situação na justiça para anunciar os primeiros reforços. Falando em justiça, tem novidade também importante para você aqui nesse vídeo. Mudanças que podem fazer com que o Vasco se aproxime cada vez mais de uma novidade nessa situação e uma retomada no controle da SAF. Amigo, E aí, torcedor, tô trazendo mais um corte aqui atualizado, cheio de notícias. Um cortezinho rápido. Só que antes, se inscreve aí no canal, pô. Trago cortes todo dia com várias notícias. justiça, judiciário, liminar. Que loucura é essa? Mas eu vou explicar para vocês de forma bem resumida o atual momento do nosso Vascão e as últimas novidades. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Então, vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, amigo torcedor Cruz Maltino, desta sua quinta-feira, trazendo informações importantes relacionadas ao futebol do nosso Vasco da Gama, que vem sendo um pouco deixado de lado, né, pela imprensa de uma forma geral, por conta de tudo aquilo que vem acontecendo fora das quatro linhas dentro do nosso Vascão. Volto a repetir, Vasco, na próxima quinta-feira, tem um jogo muito importante contra o Vitória. Eu acho que estão esquecendo dessa partida. E enquanto, né, o Vasco da Gama não se mexe, não se prepara para esse jogo, estou dizendo fora das quatro linhas, com relação à chegada de um novo treinador, com relação à chegada de reforços, o Vitória está se preparando, cara. E o Vitória, nas últimas horas, anunciou um pacotão de reforços, tá? O Vitória anunciou o meia-campista Wallace, o jogador vem ao Vitória por empréstimo, anunciou também o lateral direito Fabiano. Então, o Vitória anunciou 2 reforços e vem negociando também com mais nomes. A expectativa é que até a próxima quinta-feira mais alguns jogadores venham a ser anunciados pelo Vitória para estarem já à disposição, né, do clube baiano, do técnico deles, que é o Jair Ventura, para o jogo contra o Vasco nessa próxima quinta. Então, enquanto o nosso Vascão está parado, não se mexe, o adversário do Vasco da Gama na próxima quinta-feira está se mexendo, está querendo, está correndo atrás. Isso, a minha opinião, é uma grande preocupação, amigo torcedor Cruz Maltino. E até falando em mercado, falando, né, em reforços, um dos nomes que o Vasco da Gama chegou a procurar nessa janela de transferências é esse rapaz aí que está aparecendo a vocês. Esse é o Arthur Chaves, para você que não conhece, um zagueiro, né, que pertence a um clube alemão. Ele teve uma última temporada bem legal, um jogador jovem, com passagens, inclusive pela seleção de base brasileira. Tem 25 anos de idade apenas. E o Arthur Chaves, ele, nesse momento, vem tendo o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Como eu trouxe a vocês, ele pertence a um clube alemão, esse clube é o Hoffenheim. E o Hoffenheim tem também interesse em dar rodagem para o Arthur, ou seja, emprestá-lo. Está aberto aí, de fato, a emprestar o Arthur para algum outro clube. E qual é a situação, amigo torcedor vascaíno, que eu trago a vocês com relação a este profissional? Informações aqui, além do Vasco da Gama, São Paulo, que foi um clube que até se aproximou da contratação do Arthur Chaves, e também o Botafogo se interessam pela contratação do jogador. Ou seja, um nome que inicialmente apenas o Vasco da Gama tinha interesse, neste momento passa a ser alvo também de São Paulo e de Botafogo. E o Vasco precisa correr contra o tempo para definir essas situações. Porque para o Arthur
definir a sua situação de carreira e fechar com um outro clube, basta pouco. E aí o Vasco vai ficar chupando o dedo. A situação, porém, que eu trago a vocês com relação a essa posição da zaga, é que hoje o grande nome que de fato o Vasco quer é o Jair. O Jair é a prioridade do Vasco da Gama nessa janela de transferências. Jair, zagueiro que pertence ao Nottingham Forest, vendido, né, pelo Botafogo, inclusive, ao clube inglês. Jair Cunha, um jogadoraço jovem, que o Vasco da Gama tinha até negociações já muito avançadas para trazer o Jair ao Vasco da Gama por um empréstimo até o meio do ano que vem. O que hoje acabou paralisando as tratativas, é toda essa questão judicial que acontece, infelizmente, dentro do nosso Vasco da Gama, né? O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.